Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Meta Bandeiras, o podcast do Bandeiras Centro Empresarial. Qual é a importância da acessibilidade digital nos dias de hoje? Eu me chamo Lara Brum e hoje nós vamos discutir como a acessibilidade assegura as pessoas com deficiência, com ele que é psicanalista, professor da Escola Nacional de Educação Pública ENAP e sócio-diretor da Sinalink, acessibilidade que fica aqui dentro do Bandeiras Empresarial junto com a gente, Marcos Alencar. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por tua presença aqui com a gente. Obrigado. Queria agradecer ao Bandeiras, né? Realmente a gente está aqui com vocês há alguns anos, a gente é super feliz aqui dentro, a gente confia bastante aqui no Bandeiras como um todo, né? Segurança, acessibilidade inclusive, né? E obrigado realmente pelo convite aí, pelo esse bate-papo. Qual que é a importância, Marcos, da acessibilidade digital hoje em dia? Legal. O que acontece? A acessibilidade, ela sempre foi importante, né, para todas as pessoas de uma forma geral. E o que acontece? A acessibilidade digital seria basicamente eu tornar os espaços digitais acessíveis para que as pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência motora, né, possa navegar de uma forma segura e autônoma na internet, né? Então, o que acontece? Se o site que a pessoa está navegando ele não é acessível, a pessoa vai ter uma barreira, ela não vai conseguir fazer a navegação que ela precisa, ela não vai poder ter acesso ao seu conteúdo, né? Então, a importância de você ter um site acessível, ele é muito grande. E principalmente, né, se a gente for pensar, pensando na pandemia, logo após a pandemia, o que aconteceu? Tudo caminhou para o digital. Os bancos, né, viraram bancos digitais, as instituições de ensino se tornaram digitais, houve uma digitalização global. Então a gente estuda hoje em plataformas de educação à distância, a gente tem consultas médicas via celular, né, usando o Zoom, o Meeting, as reuniões são virtuais, a gente tem um espaço de trabalho, né, que é o home office virtual. Então hoje, se a gente for parar para pensar, tá tudo no digital. Então, se eu tiver uma barreira no digital, a gente vai perceber que a gente vai trazer uma série de problemas para as pessoas que não têm condições de acessar todo aquele conteúdo. Então, eu costumo dizer o seguinte, o digital veio, a tecnologia avançou muito, ela ajuda muito na vida das pessoas de uma forma geral. Porém, se a tecnologia não for acessível, ela cria uma barreira. Então, em vez de ela ajudar as pessoas, ela acaba atrapalhando, né? Então, por isso que ter os seus documentos acessíveis, o seu site acessível, suas redes sociais, né, com posts acessíveis, os vídeos acessíveis, quer dizer, toda a sua comunicação precisa ser acessível para que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao conteúdo. E tem uma coisa muito legal também, que quando você torna um documento acessível, ou um site acessível, um vídeo acessível, você não está tornando acessível só para as pessoas com deficiência, né? Você está tornando acessível também para todo mundo. Então, um exemplo que eu gosto de usar é quando você coloca legenda num vídeo. Aí a pessoa está no ônibus, ela não quer deixar o som do celular ligado, ela está estudando. Então, se tem legenda, você consegue ler o que a pessoa está falando. Então, isso é acessibilidade, quer dizer, isso também ajuda, né? A tecnologia avançou muito, né? Hoje a gente tem recursos de tecnologia, a inteligência artificial avançou muito nessa questão também. Hoje a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que nós chamamos como uma ferramenta muito importante, nós chamamos de tecnologia assistiva, com o apoio da inteligência artificial, avançou bastante essas questões, né? Antigamente a gente precisaria fazer análises ou testes com pessoas, e hoje a gente consegue fazer, não que a gente deva excluir esses testes com humanos também, né? Mas os testes que nós fazemos hoje com a inteligência artificial, e o próprio inteligência artificial ajuda muito nessa transformação, né, do mundo mais digital e o mundo mais acessível também. A inteligência veio para somar, então, com acessibilidade. Sim. Na área de inteligência artificial, por exemplo, né, se a gente for
for olhar algumas coisas que existem hoje, a Microsoft, o Google, os grandes players hoje do mercado têm soluções bem legais. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas que conseguem ler uma foto e descrever essa foto. Já existem inteligências artificiais que conseguem ver o movimento da boca num vídeo e transformar esse movimento da boca em texto. Então, quer dizer, é como se fosse um leitor labial digital. E muitos outros recursos, né? Então, né, da tecnologia aí ao nosso favor. A tecnologia avançou muito, a inteligência artificial avançou bastante, né? E muito é possível que a gente possa utilizar isso em prol, né, da acessibilidade digital, né? De transformar o mundo num mundo mais acessível. Acho que essa é a grande questão aí. Marcos, e sobre os serviços de acessibilidade oferecidos pela Sinal-Link? Quais seriam, assim, tem a parte digital e tem a parte que não é digital também? Vocês trabalham com mobilidade urbana? Como que funciona? Bom, nós aqui na Sinal-Link, nós somos uma empresa de consultoria. Então, a gente atua basicamente em todas as dimensões da acessibilidade. Porque a acessibilidade ela é dividida em dimensões. Então, a gente tem a dimensão arquitetônica, que seria a questão rampa, banheiro adaptado, elevador, corrimão, quer dizer, toda essa parte arquitetônica. Dentro da dimensão arquitetônica, nós temos também a questão de sinalização acessível, que está dentro da arquitetônica, que seria placas em braille, mapas táteis, pisos táteis. Então tem todo um aparato, né, de recursos também, de tecnologia, a gente chama tecnologia assistiva também, apesar de não ser tecnologia propriamente dito, mas entende-se como uma tecnologia, tudo que uma pessoa com deficiência usa para poder usufruir de algum recurso é considerado tecnologia, né? Então a gente tem a dimensão arquitetônica, que eu te falei agora, temos a dimensão comunicacional, que está relacionado às questões de comunicação propriamente dita, né? Então, por exemplo, um tradutor de Libras, uma série de recursos que a gente tem na parte de comunicação, né? Então, desde das redes sociais acessíveis, isso é tratado como comunicação acessível. Outra dimensão muito importante é a dimensão acessibilidade digital, que é o que nós falamos, né? Quer dizer, o seu site tem que ser acessível, toda a sua comunicação também é acessível, o seu aplicativo tem que ser acessível, né? Todos os seus recursos digitais têm que ser acessíveis. E a parte de comunicação atitudinal, que é muito importante também, as pessoas às vezes não entendem muito bem, mas a acessibilidade atitudinal é a forma correta, sem preconceito, em que nós interagimos com as pessoas com deficiência. Então, como eu atendo uma pessoa com deficiência, né? Qual que é o protocolo, qual que é a maneira correta? Então, muitas vezes, a pessoa com deficiência, ela diz o seguinte, olha, eu cheguei num espaço, eu cheguei num comércio, eu cheguei em algum lugar que ele não estava totalmente acessível, mas as pessoas estavam acessíveis, então as pessoas sabiam como, né, proceder, como agir naquele momento, Estavam né? preparadas. Estavam preparadas, né? Então, a gente insiste muito nisso, né, que é a questão da acessibilidade atitudinal. Então, nós, como empresa, Sinal-Link, atuamos nessas 4 dimensões, arquitetônica, comunicacional, digital e atitudinal. Então a gente trabalha desde consultoria para empresas, né, que querem atingir, por exemplo, as metas da ODS, né, que são várias metas da ONU, e dentro das metas da ONU você tem lá algumas questões ligadas à acessibilidade. Então a gente ajuda as empresas a ajustar esses pontos, né? E hoje também as empresas falam muito no ESG, né, que é essa questão ambiental, social e de governança, né? E dentro do social está a acessibilidade. Então também nós ajudamos as empresas a atingirem esses objetivos do ESG com as questões de acessibilidade. Então a gente atua desde o levantamento da acessibilidade física da empresa, se o RH está preparado para fazer o processo de entrevista, se a empresa está preparada para receber a pessoa com deficiência e assim por diante. Então a gente atua de uma forma bem holística, né? Então a gente atua em todas as dimensões da acessibilidade. E vocês garantem a qualidade desse serviço com essa assessoria, com acompanhamento? Isso, porque o que nós fazemos? Hoje nós somos associados da ABNT e nós somos agente da ABNT, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que criam as normas, as regras, né? Inclusive a 9050, a 16535, são uma série de normas ligadas à acessibilidade. Então ela diz como tem que ser, as leis, todas as leis do Brasil hoje se apoiam nessas normas, né? Então uma prefeitura que quer criar uma lei ligada à acessibilidade, ela precisa se apoiar nas normas, porque senão cada um começa
começa a inventar uma coisa diferente e vira uma bagunça, né? Inclusive a lei é obrigatório esse serviço de acessibilidade? A acessibilidade é obrigatória, existe uma lei, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e essa lei, inclusive, criminaliza a falta de acessibilidade, é uma lei bem extensa, é uma lei super recente, né? E essa lei é que dá base aí para a maioria das empresas se organizarem, se ajustarem, né? Então as faculdades têm que estar organizadas, as empresas, né? Porque hospitais, basicamente todos os shoppings, centros comerciais, né? Todos os locais precisam estar acessíveis, né? E a lei é que precisa ter acesso, né? Todo mundo precisa ter acesso, exatamente. É importante porque quando você torna um espaço acessível ou um produto acessível, você garante que todo mundo tem acesso. Então você aumenta as suas vendas, você aumenta a satisfação do seu cliente. Hoje a gente fala muito em experiência do cliente, né? Então está todo mundo muito preocupado com isso, né? Então ter uma boa experiência é muito importante, né? Então quando você tem um imóvel lá, você tem um restaurante super legal, bacana, aí chegou uma família para almoçar. Você investiu milhões em marketing e aí vem a família, vem uma pessoa da família que está, de repente, numa cadeira de rodas e não consegue usar o banheiro. Então, quer dizer, a experiência da família foi comprometida. Então, eu acho que hoje a gente fala muito em experiência do cliente, né? E a acessibilidade faz parte da experiência do cliente, né? Marcos, o que uma empresa precisa ser ou ter para se tornar acessível? Ótima, boa pergunta, né? Basicamente, hoje, para uma empresa se tornar acessível, ela precisa basicamente de planejamento, né? Então a gente sempre recomenda que se organize, faça um planejamento. Existe um documento hoje, que inclusive nós criamos um documento chamado Plano de Garantia de Acessibilidade, que é um documento que a gente faz uma vistoria na empresa em todas essas questões que nós falamos, né, da questão arquitetônica, comunicacional, atitudinal e digital, e preparamos um checklist para que a empresa vá fazendo os ajustes, né? Mas de qualquer forma, para que a empresa possa iniciar nesse processo, né, de começar a se tornar acessível, e ela deve já fazer isso ontem, né, existem várias formas. Então, desde começar a fazer essa autoavaliação, né, hoje ela consegue encontrar na internet bastante informação, existem vários checklists, né, de como avaliar esses pontos de acessibilidade, fazer testes de usabilidade dos seus produtos, avaliar a questão, por exemplo, do RH, né? O RH está preparado, então treinar o pessoal do RH, né? Como fazer uma seleção. Às vezes, o que acontece muito com as empresas, né? As empresas, existe uma lei, que é a lei de cotas, que é uma lei que obriga as empresas a contratar uma determinada quantidade de funcionários com deficiência para atender uma lei, né? Então, o que aconteceu durante muito tempo? Essa lei obrigou as empresas a contratarem meio sem planejamento. E as empresas, elas faziam o seguinte, elas iam contratando pessoas com deficiências, mas para atividades simplistas. Então, elas queriam mais preocupada, né, naquele momento em cumprir a cota. E hoje mudou bastante isso, né? Porque hoje a gente percebeu que as pessoas, você vai numa faculdade, tem muito estudante com deficiência. Então você tem uma base de pessoas com deficiência com um currículo muito legal, né? Hoje os trabalhos em home office permitem que as pessoas com deficiência possam trabalhar também de uma forma bem produtiva. Então é muito importante realmente que as empresas façam esses checklists, né? Então ela, desde os seus espaços internos, mas também nos seus espaços corporativos, desde das redes sociais ou, por exemplo, as reuniões estão acessíveis, né? Então como que eu torno uma reunião acessível? Como que eu faço uma apresentação em PowerPoint acessível? Né? Então tudo isso a empresa precisa pensar, mas é uma jornada, né? Isso a gente tem que ir pensando sempre, avaliando, sempre analisando e construindo a acessibilidade aos passos, né? E os benefícios? Quais são os benefícios que a empresa que contrata o trabalho da Sinal-Link, o trabalho de acessibilidade digital tem, né, ganha com esse contrato? Isso, basicamente, quando uma empresa nos contrata, ela tem mais assertividade. Então ela vai errar menos, aí a gente consegue ajudar a empresa a se tornar acessível de verdade da maneira correta, né? Porque as pessoas acabam errando muito, principalmente instituições de ensino. As instituições de ensino superior, eles precisam se preparar para o MEC, para as visitas do MEC, nas famosas visitas do MEC. E muitas vezes a instituição ela fica meio tensa, porque elas ficam com dúvidas se estão ou não acessíveis, porque fica um pouco subjetiva essa questão.
E aí o que nós fazemos? Quando nós atuamos nesses clientes, a gente entrega para o cliente uma série de informações, de documentos, de assessoria que vão orientar essas empresas a se organizarem de uma forma em que ela sai da subjetividade. Então, quando ela faz tudo que a gente acabou propondo ali, ela se torna realmente, verdadeiramente acessível. Em geral, tiram boas notas nas avaliações do MEC e o mais importante, né, ela consegue receber um aluno com deficiência, esse aluno entra na instituição, permanece e se forma, que é o mais importante. Então, a gente trabalha muito essas questões, né? Então, isso é uma questão bem interessante, né? Nós criamos, inclusive, agora, recentemente, um treinamento bem interessante, que é analista de inclusão para a instituição de ensino superior. Que legal. Né? Que a gente é justamente focado nessa temática, né? Como a gente entende muito dessa questão de instituição de ensino superior, de MEC, de acessibilidade, então a gente percebeu essa dificuldade, esse problema que os gestores das instituições têm, né, de como preparar a sua instituição, não só para o MEC, mas principalmente para receber os alunos, né? Então a gente criou essa formação, esse treinamento, que é analista de inclusão para a instituição de ensino superior, onde a gente vai direto e objetivamente preparar esse profissional para que ele possa ajudar a instituição a passar por todas essas etapas, verificar todas essas questões que nós falamos e ajudar a instituição nessas questões. Né? Ah, que legal. Isso dentro do país, nacional. Isso, nacional, a nível nacional. Um currículo vasto também fora do país, não tem? Isso, a gente tem bastante, nós somos associados de várias instituições, né, aqui do Brasil, mas instituições internacionais de acessibilidade também, né? Eu tenho bastante experiência fora do país. Estudou fora do país. Estudei fora do país, né? Fiz vários cursos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda. É importante trazer referência de fora também, né? De países mais avançados tecnologicamente, porque, querendo ou não, o Brasil ainda é um país muito novo, né? Muito jovem. Isso, a gente, exatamente, concordo com o que você falou, né? Recentemente eu estive em Dubai, eu observei, assim, todas as viagens que a gente faz, a gente fica muito atento a essa questão, né? E a gente percebeu, por exemplo, Dubai, eles têm uma preocupação muito grande com acessibilidade, tem eventos de acessibilidade grande lá agora, mas é extremamente acessível, eles têm realmente uma grande preocupação com acessibilidade. Portugal, por exemplo, tem muita coisas de acessibilidade, Japão, né? E você pode observar por que esses países da Europa, principalmente os da Europa ali, né, os países mais antigos, eles têm essa preocupação por algumas questões, né? A primeira das guerras, né? Então, houveram guerras e as pessoas acabaram ficando com algum tipo de limitação, alguma deficiência por conta da guerra. Então, o governo acabou melhorando a infraestrutura para essas pessoas e também por uma questão da idade, né? As pessoas estão envelhecendo e quando você torna um espaço acessível, a gente pensa que a gente está tornando espaço acessível só para a pessoa com deficiência, mas não é, a gente está tornando acessível para a pessoa mais velha, né? A pessoa que usa bengala, a pessoa que está com carrinho de bebê. Então, assim, a gente acaba preparando os espaços e os produtos e os serviços para todo mundo, né? Então, por isso que é importante. Então, nos Estados Unidos também as pessoas têm bastante mobilidade, bastante. Uma coisa que eu acho legal, né? Então, por exemplo, nos navios a gente vê muita coisa, né? Nos cruzeiros, a Disney também muito acessível. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender também com esse pessoal aí, né? Que estão muito preocupados com essa questão da experiência, né? Aproveitando que nós estamos falando sobre acessibilidade em outros lugares, né? Do mundo, em outros países. O que tu acha da infraestrutura do Bandeiras, assim? Tu que viaja bastante e acompanha, né, essa tecnologia ao redor do mundo. Eu acho que aqui no Bandeiras, né, a preocupação é bem grande. Eu já percebi isso logo no princípio, né? Tanto que se você observar, você vai ver mapa tátil na entrada aqui da empresa, né, do empreendimento. Você vai perceber que as rotas são seguras. Você vai ver placas de braille em todas as salas, inclusive nos galpões, né? Então, assim, o que eu acho que é bacana, e as pessoas sempre frisam muito aqui no Bandeiras, a questão do networking e da segurança, né? Mas eu gosto de falar muito para as pessoas sobre acessibilidade. Eu acho o Bandeiras um espaço bastante acessível, né? Tem essa preocupação, e eu acho que realmente isso é uma coisa que para nós é importante, porque nós trabalhamos com isso. Então, esse foi um dos pontos também que a gente avaliou quando a gente decidiu
vim aqui para o Bandeiras, né? Então, acessibilidade é um item importante também. Avançarmos junto com a tecnologia é importante aí, né? Andarmos lado a lado. Isso, e aqui no Bandeiras eu acho uma coisa legal, porque eu percebo que existe um trabalho que vai um pouco além do normal, né? Então eu vejo que existe uma busca por ser um espaço internacional, né? Eu vejo isso a todo tempo, as ampliações que eu estou vendo que vão acontecer, eu acho que vai deixando o Bandeiras muito perto do que é feito lá fora, né? Então acho que tem essas referências também, né? Então eu tenho a impressão que aqui vai se tornar um espaço muito parecido com um espaço internacional, né? É a minha percepção, a minha visão, não sei se eu estou certa, né? A ideia é evoluir sempre, né? Marcos, eu fiquei sabendo também que tu é psicanalista. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, legal. Eu estudei, né? Atuei como psicanalista em São Paulo durante alguns anos no passado. Fiz uma formação, né, em mestrado na Argentina, em psicanálise, e atuei como psicanalista por algum período em São Paulo. Inclusive, acabei de escrever um livro, né? Olha só. Como vencer o burnout. Depois eu te mando. Importantíssimo assunto. É um assunto que está bastante em alta hoje. Quando eu tratei desse tema, na verdade, ainda não se conhecia esse assunto, porque faz mais de 10 anos que eu abordei esse tema, inclusive foi tema do meu mestrado, né, da minha tese lá do mestrado, e eu tratava dessa questão lá atrás, antes de se falar nesse tema aqui no Brasil, porque eu atuava num consultório muito próximo do aeroporto de Congonhas, e eu atendia muitas pessoas da área da aviação, comissários, pessoal da aviação. E naquela época eu percebi algumas coisas que se repetiam, né, que me angustiava até um pouco, porque eu falava, lembrava um pouco uma depressão, era uma coisa que não era muito comum, assim, eu vi que estava se repetindo, né, e naquele momento eu fui pesquisar e comecei a entender o que era o burnout. Na época fiz um contato até com um dos pesquisadores que trabalhou muito, que é reconhecidamente das principais pessoas, que é uma pessoa que fica na Finlândia, né, que é um dos criadores dessas questões todas do burnout, dos testes, das avaliações, né. E durante esse período em que eu trabalhei em São Paulo, eu observei essa similaridade nesse desconforto que as pessoas sentiam, né? E o burnout nada mais é do que uma exaustão, né? Quando a pessoa está exposta ao estresse por muito tempo, ela acaba tendo uma exaustão emocional, né? Tanto que a gente caminha muito para o lado do emocional, confunde-se muito com depressão. E existem algumas coisas, algumas técnicas que você pode usar para minimizar, para diminuir essas questões ligadas ao burnout, e é o tema do meu livro, inclusive, né, onde eu dou várias dicas e sugestões ali, né, recomendações para que a pessoa possa passar por essa fase, né, que é uma fase bem complexa, né, como todas as questões ligadas à saúde mental, né, muito complexo, e a gente vive um mundo muito difícil, né, então a gente veio de uma pandemia. Logo depois da pandemia veio guerra, depois veio outra guerra, vem mudança de governo. Então, assim, está todo mundo muito angustiado, né? Então, o sofrimento emocional hoje ele é uma coisa importante, né? Então, trabalhar isso acho que é importante. Cuidar da saúde mental, né? Cuidar da saúde mental, exatamente. Teremos lançamento de livro aqui no Bandeiras, então, em breve. Vamos fazer. Aguardem. Marcos, muito obrigada por tua participação. Já quero estender o convite para que tu volte outras vezes, inclusive lançar o livro aqui com a gente. Ótimo, não, vamos lançar, vamos fazer um lançamento e uma palestra aí sobre o livro, acho que vai ser legal. Legal, muito bom. Uhum. Vamos aguardar. Passa tuas redes sociais para quem quer te acompanhar. Isso, basicamente é o Marcos Alencar Consultor no Instagram, e aí lá vai estar toda os meus contatos, né? É isso aí, gente. Sigam o Marcos lá nas redes sociais. Para quem nos acompanha também de casa, muito obrigada pela companhia. Siga aí @Bandeiras Empresarial e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos negócios.